Você já deve ter ouvido a palavra iluminismo, né? Que vem de luz, iluminar. Era esta a visão que as pessoas do século XVIII, os filósofos, tinham para compreender o processo filosófico, econômico, político, social e etc., que se caracterizou no século XVIII, o famoso iluminismo. O século das luzes, a ideia do progresso, da razão, do racionalismo. Esses povos trataram de dizer que era um período de luz porque eles acreditaram que lá atrás, na Idade Média, as trevas reinaram. E eu já disse aqui a vocês que não houve trevas. A Idade Média é um período, sim, e de muita cultura. Mas a cultura que eles pregavam era a cultura greco-romana, lá da Antiguidade. Mas isso não vem ao caso. Vamos conversar um pouco então por que essas luzes foram importantes. Porque os filósofos, nesse período do século XVIII, já desafiaram o poder dos reis, da igreja e a força econômica do mercantilismo, que formava assim então o antigo regime. Imaginem só, num século onde a igreja estava no centro, o Estado todo moldado pelos reis e uma força econômica bruta, e filósofos aparecerem para desafiar esse poder ou esses poderes, é uma tarefa incrível. Já falei de Voltaire e a sua liberdade de pensamento, Montesquieu, que criou os 3 estados, Diderot, que queria criar todo o conhecimento e reunir numa enciclopédia, Hobbes e etc. Pensando a história como um processo de progresso, como já disse Kant, e uma ideia também muito iluminista, esse século, se a gente pega o dicionário, a palavra amor, por exemplo, é tudo ligado a Deus. Ou seja, a igreja fortemente dominando o seio da sociedade. O século das luzes, ele propiciou também movimentos de compostura de discussões de razões, discussão de termos que até então só a igreja reinava e mandava. Então, esses filósofos que deram a cara à tapa, eles são mônadas, são pessoas essenciais para a compreensão do processo da história como um todo, porque as suas filosofias, as suas teorias, ficaram para nós até os dias de hoje. Já pensaram que é um filósofo como Voltaire, lá atrás, dizer que as pessoas tinham que ser livres, quando a igreja dizia que a pessoa deveria seguir a lei da igreja? Já pensou que é Locke dizer que a gente é uma tábua rasa e vai moldando o nosso comportamento e o nosso conhecimento, quando a igreja dizia que a gente era fruto da criação de Deus? Então são intelectuais raros e caros para a compreensão da história do conhecimento. Essa ideia de luz para a modernidade é uma ideia que os povos do século XVII e XVIII criaram, como eu já disse, se referindo ao período medieval. Mas, de certa forma, os filósofos iluministas também tentaram trazer para si um pouco daquela cultura lá da Antiguidade, Grécia e Roma, cultura clássica. Mas o mais importante é que esses filósofos, eles discutiram, contrariaram e fincaram suas teses criticando e sendo contrários à Igreja Católica, que até então exercia força poderosa, mas estava com suas bases mais ameaçadas devido à Reforma Protestante, o Estado absolutista, a imensa concentração de poderes nas mãos dos reis e essa política tosca que era o mercantilismo. Adam Smith veio dizer que não era preciso mais que o Estado intervisse, criando sua nova teoria do liberalismo. Pautando nesses conceitos e partindo dessas premissas, esse século XVIII ele moldou uma forma de pensar e gerir não só a história, mas a filosofia e as demais ciências. Tanto é que no século XIX, no século que vem, a história se posiciona como ciência. Encontra-se uma explicação científica para ela como ciência do espírito e dos homens. Muita tradição positivista do iluminismo não chegou a circunscrever todo o conhecimento histórico. Nós somos a formação de um processo como um todo. Temos uma parte de uma parte de outro, mas o que caracteriza o nosso conhecimento é tentar estabelecer a maior maneira de compreensão para os povos, a melhor maneira de apresentar os fatos aos povos. O iluminismo falou de razão e progresso. A história do século XIX falou de positivismo, de racionalismo, de marxismo e etc. Se é luz, se é trevas, se é progresso, se é modernidade, o que seja, o que importa é que os povos do passado, os filósofos e os movimentos, eles trouxeram para nós compreensões necessárias para a cultura historiográfica do conhecimento.